O incrível plano de Deus, a transformadora revelação de Não e a queda espiritual de Nínive no terceiro ano de Joaquim, quando as nuvens da opressão assíria pesavam sobre Judá, Deus levantou um homem simples, Não, para ser seu profeta. Nascido nas ruas empoeiradas de sua cidade, Não carregava dentro de si a fervente chama do Espírito Santo, sentindo a incredulidade e a dureza do coração do povo que deveria crer. Enquanto as manhãs tranquilas o recebiam com a dor das injustiças, seu olhar voltava-se para a cruel Nínive, cidade conhecida por sua iniquidade, onde milhares clamavam por um socorro que não conheciam, sedentos de verdade e redenção. As vestes empoeiradas de Não refletiam não apenas a poeira da estrada, mas a urgência de sua missão. Em cada oração fervorosa antes do amanhecer, ele memorizava as promessas de Yahvé, e em uma noite iluminada pela lua cheia, o céu se rasgou com a revelação divina. Não, eu enviou-te a dizer ao povo de Nínive que seu tempo de justiça se aproxima, ouviu. As palavras ecoaram em sua alma, angustiante e desafiadora, com um peso que poderia abalar até o coração mais endurecido. No entanto, a jornada até Nínive revelaria não apenas a opressão daquele povo, mas a resistência que enfrentaria. A cidade, cercada por muralhas altivas, pulsava com a idolatria e a arrogância de seu povo, que, mesmo após a advertência de Jonas, havia ignorado o arrependimento. Não entrará através dos portões, a vergonha do opressor alimentando seu fervor, e sem hesitar, ergueu sua voz, a ira do Senhor se acende contra vocês. A opressão e a iniquidade têm um fim, mas a misericórdia se estende a quem se arrepender. Enquanto as palavras de Não ressoavam pelas ruas, o som do clamor divino se misturava ao temor. A multidão se dividia, alguns, tocados pela mensagem, começaram a se reunir em busca de mudança, enquanto outros permaneciam inflexíveis, firmes em seu orgulho e idolatria. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam, bradou Não, um apelo apaixonado que atravessou a cidade e confrontou a edificação do orgulho. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Caindo em desespero, visões de ruína e desolação começaram a atormentar o coração de Não. Ele viu a glória dos opressores sendo convertida em cinzas, e sua alma clamava pela redenção de um povo que se importava mais com ídolos do que com seu Criador. O aspecto imponente de Nínive começava a desmoronar diante do abraço da justiça divina que se aproximava. O futuro da cidade pendia na balança, e a escolha de cada alma seria determinada, permanecer no abismo da idolatria ou se voltar para a luz da verdade. A presença do Senhor pairava como um mistério sobre o destino de Nínive, e Não, com fervor divino, se perguntava se a obediência ao chamado de Deus mudaria a história daquela nação. A expectativa na cidade estava em ebulição, e ao final daquela grande jornada, as perguntas ressoavam entre os corações: o que acontecerá? A semente do arrependimento brotará em Nínive? E quão próximos estão da desolação definitiva, se não ouvirem a aplicação da justiça divina enviada por Yahvé? Enquanto Não continuava sua missão, o eco de suas palavras reverberava nas ruas de Nínive, como um trovão distante que fazia tremer a própria terra. A opressão espiritual sufocava a cidade, e corações endurecidos se tornavam como pedra, temendo o eco da verdade que ressoava. O profeta, determinado a não se deixar abalar, buscou refúgio em sua oração, clamando a Yahvé por força e coragem. Ó Senhor, eu sou apenas um homem frágil, mas a tua palavra é como fogo, exclamou ele, sentindo a ardente chama da verdade como uma espada de 2 gumes. As horas se desenrolavam e Nínive estava dividida. Nas praças, alguns começavam a se reunir em pequenos grupos, questionando seus ídolos e refletindo sobre a mensagem de Não. Contudo, a casta dominante, que sustentava as estruturas de poder e idolatria, não se mostrava disposta a ceder à intimidação do profeta. Loque-Caqueter, um sacerdote do deus Peixe, levantou-se com grande fúria, apregoando diante da multidão:
Quem é este que se atreve a desafiar os deuses de Nínive? Nossos santuários estão cheios de ofertas e nossas doutrinas firmes. Não podemos ceder às palavras de um homem sem poder. A tensão aumentava, e a busca incessante de não por um sinal de arrependimento nas faces do povo tornava-se cada vez mais angustiante. Suas noites eram preenchidas com questões e visões de destruição, mas também desenhava em sua mente um quadro de esperança para aqueles que se voltassem para Deus. Em meio à agitação, como resposta às suas orações, uma jovem chamada Zilá, conhecida por sua pureza e compaixão, começou a se destacar. Ela, que havia sido tocada pela mensagem de Não, revelou ao profeta que sentia em seu coração a dor de seu povo. Eis que sou como um vaso quebrado, mas em ti espero, disse Zilá, com lágrimas nos olhos. Se o Senhor se lembra de nós, se mesmo em nossa iniquidade, podemos ser transformados, então precisamos ouvir a tua palavra. Não sentiu que essas palavras não eram meramente um ponte, mas uma chave que poderia abrir os corações de muitos. Ele a encorajou, e juntos, começaram a reunir pequenos grupos em segredo, compartilhando a esperança que brotava em seus corações. Enquanto o Senhor chama, eu também chamarei, afirmou Não, repleto de novas convicções. Porque, como está escrito, os que semeiam em lágrimas, com alegria colherão, Salmos 1, 2, 6, 5. Se esta cidade tiver a coragem de se voltar eterno, não apenas o julgamento virá, mas uma nova esperança. A semente do arrependimento começava a germinar. Entretanto, o templo de Nínive, que se erguia como um testemunho de seus deuses malignos, estava prestes a presenciar uma confrontação divina que mudaria sua história. As horas passavam, e na calada da noite, um manto de escuridão envolveu Nínive, como se o próprio céu estivesse se preparando para liberar nuvens de juízo. Não, ao tocar a sua harpa, começou a entoar canções de lamento e de súplica, um clamor sendo elevado ao Senhor, que poderia intervir. Ó Senhor, escuta meu clamor, e que a luz da verdade nos guie no meio da sombra que nos rodeia. Assim, à medida que se aproximavam os dias fatídicos, uma proeminente questão pairava no ar. O que se tornará do povo de Nínive? Responderiam à chamada da verdade, ou permaneceriam em sua escuridão? Enquanto a noite caía mais densa, um pressentimento de algo maior movia-se nas esferas celestiais. E assim, na penumbra, não ouviu novamente a voz do Senhor. Mesmo nas trevas, a luz há de brilhar. E com isso, a promessa de uma intervenção divina ressoou em seu espírito, alimentando suas esperanças e temores. A resposta de Nínive se tornaria verdadeira? Chegaria o tempo em que o Senhor, em sua infinita sabedoria, exibiria sua glória no meio da crise? O fato é que o plano soberano de Deus estava em andamento, e a cidade, assim como seu povo, estava à beira de um desfecho glorioso ou devastador. Naquela noite, Nínive se encontrava em um estado de inquietação sem precedentes. Os sussurros dos que ansiavam por mudança se misturavam com os gritos de furor dos que defendiam a antiga ordem. Não, mesmo ansioso, sabia que o Senhor não o deixaria desamparado. Com os olhos fixos no horizonte, ele percebeu que o céu continuava envolto em sombras, como se o próprio Criador estivesse preparando um testamento de sua justiça. As vozes se tornavam cada vez mais distantes, e Não, com a harpa em suas mãos, sentiu cada corda ressoar em seu espírito, amplificando as verdades que havia proclamado. Lembrou-se das palavras de Salmos 37, 39, mas a salvação dos justos é do Senhor, ele é a sua fortaleza no dia da angústia. Não exultou em seu coração, acreditando que, embora as tempestades se erguessem, a fidelidade de Yahvé seria como um abrigo seguro. Junto a Zilá e os novos seguidores, ele organizou um encontro secreto. No coração da cidade, em um local onde os ídolos não podiam ouvir suas palavras, começaram a orar em unidade. Ó Senhor dos exércitos, clamou Zilá, mostra o teu poder e nos guia para fora desta escuridão. Onde tua luz brilhar, que os corações endurecidos possam ser quebrantados. Enquanto suas orações ascendiam como incenso ao trono celestial, uma inquietação começou a tomar conta da casta sacerdotal. Lot-Caqueter, sentindo o fundamento do seu domínio ameaçado, começou a reunir aliados. Devemos silenciar este homem. Ele e seus seguidores estão incitando a revolta contra os deuses. Bradou, sua voz carregada de temor. Não, por outro lado,
permanecia inflexível em sua convicção. Ele sabia que a mudança vinha do arrependimento genuíno, da entrega do coração para aquele que é misericordioso. A cada dia, a cidade se dividia mais entre a luz e a escuridão. Aqueles que se deixaram tocar pela verdade de sua mensagem formavam um exército silencioso, prontos para se levantarem em favor do Deus verdadeiro. Numa manhã ensolarada, os primeiros raios de luz pareciam derrubar a noite espessa que antes imperava. Não, agora tomando coragem, subiu a uma plataforma de pedra, e com voz forte e clara, proclamou: Povo de Nínive, voltem-se de seus maus caminhos, pois o Senhor já levantou a sua mão contra esta cidade por suas iniquidades. O tempo é chegado para que o arrependimento floresça. A multidão olhou para Naum com perplexidade. Muitos ainda estavam céticos, mas aqueles que tinham ouvido e sentido a sua presença sabiam que as palavras que saíam daquele homem eram cheias de vida e de poder. A voz do profeta era como um eco do clamor de Ezequiel, onde se ouve que o Senhor dá coração de carne aos corações de pedra. Nessa agitação fervorosa, um homem idoso começou a chorar. Era Naás, um respeitado ancião que havia visto, na sua juventude, o poder do Senhor. Eu vi cidades caírem e vi nações serem restauradas pelo arrependimento. O que você diz? Não, eu creio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Gritou, suas lágrimas servindo como testemunho da sinceridade do seu desejo de mudança. No entanto, sob a superfície da esperança, havia um tumulto crescente entre os sacerdotes de Nínive. Loque-Caqueter, impressado por seu medo de perder influência, liderou um ataque contra Naum. Hoje, não permitiremos que a verdade se espalhe. Vamos nos reunir e acabar com esse movimento de folclore. Ordenou, um semblante de ira inundando seu rosto. Enquanto noites se transformavam em semanas, uma guerra espiritual se desenrolava nas ruas de Nínive. O que era antes um sussurro de arrependimento agora se tornava um grito de desespero e esperança. Não sabia que o Senhor agiria em meio a esse clamor, e a verdade se tornaria um farol em meio à tempestade. E assim, os dias corriam enquanto Nínive se aproximava de um evento sem precedentes. O Senhor, em sua soberania, começava a manifestar sinais que muitos não podiam ignorar. Nos limites da cidade, prodígios e maravilhas começaram a acontecer, atraindo a atenção até mesmo das autoridades que se opunham. O ciclo de resistência estava prestes a se romper. Não, ao se preparar para um novo dia de proclamação, ouviu uma voz sombria e poderosa: Estás pronto, não, para ver a manifestação do meu plano? A cada palavra, um manto de expectativa pesava no ar. O que estaria por vir? Não sentiu frio na espinha, mas a certeza dentro dele era indubitável. Talvez o arrependimento de Nínive viria mais rapidamente do que esperavam, ou talvez o juízo divino se aproximasse. A chave para essa revelação estava nas mãos do povo, que se dividia entre continuar na escuridão ou se voltar para a luz que brilha nas trevas. A batalha espiritual estava longe de acabar, e o plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar de uma maneira que Nínive jamais imaginou. Naquela manhã, um silêncio tenso pairava sobre Nínive, como se a própria cidade estivesse à espera de um desfecho inevitável. Não, consciente dos olhos que o observavam, subiu novamente a plataforma de pedra, sua harpa em punho, e um sentimento de urgência dominava seu ser. As palavras que ele havia proclamado na semana anterior ainda ressoavam nas mentes da multidão, mas agora havia necessidade de um novo clamor, uma nova revelação. Observai, Nínive! Exclamou Não, sua voz cortando o ar pesado com a clareza de um trovão. O Senhor dos Exércitos não se cala diante da iniquidade. O arrependimento é a estrada que leva à misericórdia, mas as chamas do juízo se aproximam para aqueles que recusarem ouvir. Os cidadãos, divididos em seu desespero e incerteza, começaram a murmurar. Havia aqueles que sentiam a pressão do arrependimento invadir seus corações, mas muitos ainda permitiam que o medo e as promessas ilusórias de Loque-Caqueter os aprisionassem. O ancião Naás, que anteriormente se levantara em apoio a Naum, agora se aproximou mais, sua expressão determinada. Talvez seja hora de se levantar, nossa confiança deve estar em Deus. Lembremo-nos das promessas de salvação e não das ameaças dos ídolos. As palavras de Naás foram como um sopro de vida em meio ao clamor confuso.
Um grupo pequeno começou a se mover em direção à plataforma, guiado pela fé e lembranças de um Deus que era conhecido por sua compaixão, por seu poder em restaurar e em redimir. Mas no centro da cidade, Loth-Casseter pulsava com raiva. Ele havia convocado os principais sacerdotes e muitos dos nobres para se reunirem em um salão sombrio. Este profeta deve ser silenciado. Se não colocarmos um fim neste movimento, a verdade começará a abalar o nosso templo, e perderemos o controle. Afirmou, sua voz drenada de uma fé distorcida. Os homens ao seu redor acenaram em assentimento, sua lealdade enterrada nas profundezas de suas tradições. Nos dias que se seguiram, enquanto o povo se dividia, os sinais que não mencionara começaram a se intensificar. Estrondos vinham dos céus, nuvens escuras pareciam se reunir sobre Nínive, como se sinais de advertência se aproximassem. Desastres naturais e eventos inexplicáveis começaram a ocorrer. Em um canto da cidade, uma fonte outrora seca começou a jorrar água novamente, milagre que poderá simbolizar a vida nova que se prometia aos que se arrependessem. Não observou desde a plataforma e, ao ver as transformações ao seu redor, clamou, o Senhor está fazendo algo novo. Ele está chamando os perdidos. Arrependei-vos e voltai-vos para ele. Quem sabe se, ao ouvirmos a sua voz, não seremos poupados do juízo que vem? Este clamor e os prodígios que ocorreram atraíram mais e mais corações aflitos à sua mensagem. Um novo movimento começava a tomar forma no seio de Nínive, um sopro de vida onde havia morte, uma luz nas trevas. O poder da palavra de não, que trazia esperança, começava a desmantelar as trevas que Loth-Casseter defendia. Enquanto isso, Loth, desesperado e temeroso, buscou um meio de contra-atacar. Se a verdade e a fé se espalharem, perderemos não apenas o nosso controle, mas também o nosso legado, pensou, arquejando por uma estratégia. Mais uma vez, não, guiado por uma urgência divina, subiu à plataforma. Ele sentiu a presença de Deus como nunca antes, a certeza de que o plano soberano do Senhor estava se manifestando e que sua palavra, apesar das lutas, não voltaria vazia. E assim, com um peso no coração, ele declarou, o Senhor irá fazer coisa maravilhosa em nosso meio, mas vos advirto, Nínive, de que a escolha é vossa. Podeis caminhar nas trevas ou buscar a luz que vem do alto. Nesse momento, uma súbita ventania soprou sobre a multidão, e todos sentiram, como se uma presença tangível estivesse entre eles. A dúvida e o temor foram substituídos por uma nova percepção, o que aconteceria a seguir estava além de seus conhecimentos. Povo de Nínive, estáis prontos para um novo amanhecer, ou resistireis até que o juízo se concretize? As perguntas de não cortavam através das contradições e alianças, vozes de mudança e resistência se misturando em uma batalha espiritual. A resposta de Nínive estava prestes a ser falada, mas a verdade e o juízo de Deus dependiam do coração de seu povo. O destino da cidade estava suspenso no equilíbrio de sua escolha, e o plano soberano de Deus, prestes a se revelar, poderia causar tanto transformação como devastação, conforme o que o povo decidiria fazer com a luz que agora brilhava intensamente em suas vidas. Na manhã seguinte, uma tensão palpável permeou as ruas de Nínive, como um fio invisível ligando os corações aflitos dos cidadãos à plataforma onde não ainda proclamava a mensagem de Deus. O sol, que antes brilhava com força, agora era obscurecido pelas nuvens que se aglutinavam, como se a criação toda estivesse atenta ao clamor do profeta. Não, alimentado pela compaixão e pela urgência, dirigiu-se à multidão novamente. Irmãos e irmãs, o Senhor está pronto para restaurar, mas que condição deverá ser essa? A quem desejais entregar vossos corações? À iniquidade que corrói, ou ao Deus que salva? A multidão murmurou, cada palavra ressoando em suas consciências, como ecos de decisões não tomadas. A fonte que jorrava a vida agora atraía muitos, cada um desejando olhar para aquele milagre como um símbolo de esperança. As visões de redenção e de misericórdia estavam ao alcance, mas os corações endurecidos ainda titubeavam, presos nas correntes da dúvida e do temor há muito cultivados. Enquanto isso, em uma sala subterrânea sob a cidade, Loth estava em uma fervorosa discussão com seus aliados. Não é um homem destemido, mas não podemos permitir que ele se torne um ícone. Precisamos silenciar essa nova onda de fé antes que se solidifique nos corações do povo.
Um sacerdote sussurrou: e se houver verdade em suas palavras? E se essa mudança for o que nosso povo realmente precisa? Locke não tinha intenção de deixar que dissensões como aquela semearam mais divisões. Qualquer sinal de fraqueza será um convite para a destruição de nossa religião. O controle deve ser mantido a qualquer custo. Determinado, ele estava prestes a enviar emissários para executar seu plano maligno. A multidão, dividida entre os que acreditavam nas promessas de não e os que se deixaram levar pelo medo, estava à beira de uma decisão crucial. Se o Senhor é Deus, sigamo-lo. Se o ídolo é o nosso Deus, a ele seguiremos. Clamou Naás em um último apelo. O eco de suas palavras fez um clarão de luz se acender nos corações dos justos, enquanto outros se mantinham à sombra das mentiras. Então, como se o próprio céu tivesse ouvido a súplica de não, uma chuva fina começou a cair, batendo suavemente nas pedras da cidade e interrompendo as discussões. Mas essa chuva não era comum, ela parecia aromatizada, transbordando de vida e esperança. Por um momento, todos os olhos se voltaram para o céu, e a multidão sentiu a presença de Deus como um convite ao arrependimento e à restauração. Vede! A bênção do Senhor se aproxima! Exclamou Não, erguendo suas mãos. Ele está aqui para restaurar aqueles que se voltam para ele. Seu amor é como uma chuva que renova a terra. E em meio a esse clamor, surgiram lágrimas de arrependimento, muitos começaram a se lançar de joelhos. Contudo, ao longe, Locke viu a cena com uma fúria crescente. Vendo a esperança renascer no coração do povo, ele tomou uma decisão desesperada. Se não posso calar seus gritos, apoiarei o terror. É hora de agir. Não, percebendo que os ares estavam mudando, juntou-se ao fervor crescente da multidão. O Senhor, que é fiel em suas promessas, nos exorta que não temamos, pois, embora o dia do juízo se aproxime, sua misericórdia é ainda mais poderosa. Ele ergueu sua voz acima do clamor dos que se entristeciam e dos que se alegravam. Ele sabia que aquele momento era crucial. Quando o som do pranto e da alegria se fundiu, e as nuvens começaram a dispersar, uma voz poderosa ecoou nos corações dos que ali estavam. Povo de Nínive, a decisão é vossa. Sereis transformados pela misericórdia ou consumidos pela iniquidade? O futuro de Nínive balançava em um precipício. O dilema que se desenrolava em meio à cidade não era apenas uma questão de escolhas pessoais, mas uma manifestação da luta entre a luz e as trevas. A revelação do plano soberano de Deus se avizinhava, enquanto todos aguardavam, com corações ardentes, o desfecho da história que estava prestes a ser escrita. Na cidade de Nínive, a chuva começou a transformar o chão em um símbolo de purificação, cada gota que caía sobre as pedras parecia carregar o peso do arrependimento e a promessa de redenção. Os corações que antes estavam endurecidos pela iniquidade agora se amoleciam sob a carícia dessa revelação divina. Contudo, no âmago dessa beleza espiritual, um plano nefasto se desenrolava nas sombras. Locke, cobrindo seu rosto de fúria, reuniu seus aliados em uma sala fria e úmida. Agora, escutem, ele começou, a voz carregada de ressentimento, não pode ter tocado os corações de muitos, mas existe uma verdade que eles não veem. A fé exige um preço, e nós não podemos deixar que essa fé os consuma. Ele olhou fixamente para cada um deles, esperando instilar a urgência de seu desejo. É por meio do medo que governaremos. Nós seremos a mão que irá se erguer para proteger nossa religião. Enquanto isso, no centro da cidade, não continuava a falar, sua voz ressoando como um trovão que ecoa na montanha. Arrependei-vos. Assim como a chuva que se derrama, o Senhor está derramando sua misericórdia sobre aqueles que a buscam. Não permaneçais nas trevas, pois o Deus de luz está aqui. As lágrimas de arrependimento se misturavam à chuva, e muitos já começavam a abandonar seus ídolos, aqueles que sempre haviam abraçado e que agora pareciam apenas bloqueios à luz que os cercava. Mas para cada ato de fé, havia aqueles que resistiam. Os olhos de Locke estavam fixos nos que ainda duvidavam. Um plano maligno começou a se formar em sua mente. Ele iniciou uma conversa sombria com seus aliados. Façamos com que o povo se lembre da nossa força. Se a dúvida os assalta, a incerteza não tardará a lhes tocar a alma. Que nossos emissários saiam à noite.
Espalhem o medo, e que todos vejam as consequências que virão de um arrependimento infrutífero. Não, porém, não estava ciente dessas maquinações, mas sentiu um frio na espinha à medida que o clamor da multidão continuava a crescer. Ele sabia que qualquer transformação espiritual pessoal poderia provocar consequências além de sua imaginação. As cabeças se voltaram para ele, buscando não apenas um líder, mas um guia em tempos de incerteza. Vinde, Nínive, e ouçam o que o Senhor tem a dizer. Aqueles que buscam a ele, mais do que a esperança, encontrarão verdade. A multidão estava em um ponto de ruptura, o desejo por aprovação divina estava prestes a ser testado pela opressão daquele que buscava continuar sua influência. E assim, na calada da noite, quando as estrelas se ocultaram sob uma nuvem densa e sinistra, um grupo de emissários partiu sob as ordens de Lot. Eles se espalharam pela cidade, cada um portando uma mensagem de medo e destruição, decididos a semear incerteza e desespero. Mas no mesmo momento, uma visão serena surgiu aos olhos de Não. Instigado pelo Espírito, ele caiu de joelhos, clamando ao Senhor por orientação. Ó Senhor, que revelação tens para este teu povo? Será que um clamor ainda maior se levanta contra a sua palavra? E enquanto não orava, as palavras do Senhor ecoaram em seu íntimo: levanta-te, profeta. O amanhã trará não apenas luz, mas mostrará que as trevas nunca prevalecerão contra meu plano. Prepara-te, pois grandes coisas estão por vir. O que está à espreita não poderá ser detido, e a luz que vens proclamando se tornará um farol neste tempo de decisão. No coração de Nínive, as forças espirituais se movimentavam. O dia da escolha estava se formando, e uma nova revelação poderosa se manifestaria na próxima manhã. O plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado, e a cidade já começava a sentir a expectativa aflita de que a batalha entre a luz e as trevas estava apenas começando. Na alvorada que se seguiu à noite sombria, Nínive despertou a um cenário renovado. As ruas, ainda molhadas pela chuva da noite anterior, refletiam a luz suave do sol nascente. Não, já de pé, sentia ansiedade palpável no ar. Os olhos da cidade estavam voltados para ele, esperando a confirmação de que as sombras não venceriam a esperança que começava a brotar em seus corações. Mas a atmosfera estava carregada de uma tensão sutil, o temor de Loki e seus emissários ainda pairava sobre muitos. Conforme o sol se erguia, Não viu um grupo de cidadãos coletivamente hesitantes, seus rostos marcados pela dúvida. O olhar de Não se firmou na multidão que o cercava, e ele sentiu a urgência do Senhor em sua alma. Ó povo de Nínive! Ele exclamou, a voz ressoando com uma autoridade que não vinha de si mesmo, mas do alto. O Deus de Israel que me enviou até vós não é um Deus de confusão, mas de ordem e verdade. Ele vos chama a um novo caminho, onde a paz e a esperança são derramadas como a chuva que purifica esta terra. Enquanto não falava, a voz de Loki ecoava em suas memórias, repleta de contrário. O que pode suceder se aceitardes este novo caminho? O que fazer com os riscos do arrependimento? O eco do medo se misturava à voz encorajadora do profeta. Não erguia suas mãos, gesticulando para dissipar as incertezas. Não temais, pois o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente nas tribulações. Sua declaração, impregnada de passagens sagradas, ressoou através da multidão. Arrependei-vos e confiantes deixai-vos levar pela sua misericórdia, pois ela é o caminho que leva à liberdade. A cada palavra pronunciada, o povo começava a se agitar, sentindo a esperança como um fogo que se reacendia em seus corações. Entretanto, a sombra de Loki se aproximava, como uma nuvem sombria destinada a apagar essa luz recém-nascida. Ele e seus emissários haviam retornado para semear confusão. Vejam, gritou Loki ao povo, seus olhos brilhando com fervor manipulativo. Essas palavras são sedução. O medo é a única verdade que conhecemos. Ele levantou a espada em punho, simbolizando a força de seus ídolos. Destruímos os fracos, e os que se afastam são destruídos por suas próprias mãos. Não, percebendo o ataque iminente, sentiu o impulso de clamar mais uma vez. O Senhor não deseja a morte do ímpio, mas que se converta e viva. Loki, tu buscas vencer com a opressão, mas a luz do Senhor fere as trevas.
A multidão estava dividida, a guerra entre a luz e as trevas fervia em seus corações. O clamor da fé ressoava em alguns, enquanto outros foram enredados nas sombras do medo. Os emissários de Lot começaram a se reunir, prontos para usar a força contra aqueles que ousassem abraçar o arrependimento. Mas, nesse momento, a presença do Senhor manifestou-se de forma extraordinária. Raios de luz surgiram do céu, e a chuva se intensificou, como se o próprio céu estivesse respondendo à oração fervorosa de Não. O Senhor fez promessas à sua criação. Ele não falha, e ainda que as dificuldades se ergam, Ele enviará um socorro a este povo que anseia por salvação. Enquanto as nuvens rompiam em uma torrente sobre a cidade, um estrondoso trovão cortou o ar. Como um sinal divino, a força do medo começou a se dissipar. A bravura sob a luz de Não começou a contagiar os corações, e muitos começaram a se levantar contra a influência de Lot. Mas em meio a essa agitação e renovação, Não sentiu uma sutil consciência de que algo ainda mais profundo estava em jogo. Um mistério pairava no ar, como se o Senhor estivesse prestes a revelar não apenas a queda de uma opressão, mas a chegada de uma nova aliança. Este não é apenas um dia de escolha. É um dia de transformação. O que o Senhor está prestes a fazer não se limitará a Nínive, mas alcançará nações. Estais prontos para ver o que o Senhor preparou? Porque a verdadeira batalha entre as trevas e a luz se aprofundará, e a vitória já foi decretada. Não, então, clama, ó Senhor, qual será o próximo passo no teu plano? Que grandes coisas estão por vir, que ainda não sabemos. O abalo espiritual era palpável, e Nínive se preparava não apenas para escolher entre luz e trevas, mas para ver a glória do Senhor se manifestar como nunca antes. A tempestade se acalmou, mas o clamor da revelação estava apenas começando, e na proximidade, uma nova trajetória estava a caminho, uma trajetória que revelaria o inefável amor de Deus e um destino que poucos podiam prever. Naquele dia, a luz do Senhor permanece sobre a cidade, trazendo com ela um lamento e um clamor que ecoavam por todas as ruas de Nínive. A multidão, agora menos dividida, começou a se alinhar em direção ao profeta, desejando ardentemente conhecer o caminho que os levaria à liberdade prometida por Deus. Não viu transformação nos rostos de homens e mulheres, a dúvida começava a se dissipar e a confiança crescia em seus corações. O espírito de confiança se fortalecia como o sol nascente, e com isso, o clamor de Não elevava-se ainda mais. Uni-vos, povo de Nínive! O Senhor já escreveu a história da vossa redenção, mas sois vós que deveis escolhê-la. Ouvi a voz do Altíssimo que diz, não temais, estou convosco todos os dias. Ali, nas profundezas do espírito coletivo, ressoava um eco de esperança, mas os emissários de Lot, furtivos como serpentes, continuavam a arquitetar um plano maligno nas sombras. Eles observavam os corações se voltarem para Não e se preparavam para semear novamente a discórdia. Lot, percebendo a mudança na atmosfera, teve seu coração transbordando de fúria. Profeta! Bradou, sua voz ressoando como trueno, será que pensais que um pouco de água e palavras doces podem mudar o destino da nossa cidade? Vós não conheceis os poderes com os quais lidais. E, levantando outra vez sua espada, convocou seus seguidores a se unirem contra Não, clamando, levanta-te, ó exército da escuridão. O profeta é apenas uma sombra da verdadeira autoridade. No entanto, Não, instruído pelo Espírito, respondia com firmeza e paciência. Lot, a verdadeira autoridade não se encontra na força ou na opressão, mas no Deus que criou os céus e a terra. Ele já decretou a vitória sobre o temor e a morte. E a vossa destruição se aproxima, pois na terra onde reina a injustiça, o Senhor não permanecerá em silêncio. Além das muralhas de Nínive, ecoavam os sinais de uma guerra espiritual, e a tensão crescendo tornava-se palpável. As promessas do Senhor eram novamente lembradas, e acontecerá que, quando o povo se humilhar, e orar, e buscar a sua face, então ele ouvirá do céu e sarará a terra. Os cidadãos, agora encorajados pela palavra de Não, começaram a se levantar. Faremos uma escolha, e essa escolha não será a do medo. Viremos nossos corações ao Senhor, pois Ele é a nossa fortaleza e libertação. Gritavam alguns, enquanto outros se juntavam em súplicas fervorosas,
clamando pelo perdão e pela misericórdia divina. Mas Loque, enfurecido, não se daria por vencido tão facilmente. Ele sussurrou palavras sombrias em cada ouvido dos que ainda hesitavam, semeando a semente da dúvida. E se esse Deus não responder? E se, em sua busca obstinada por esperança, apenas trouxerem calamidade sobre si mesmos? As dúvidas começaram a semear distração entre o povo, e a batalha se intensificava. Não, ciente da estratégia de Loque, orou fervorosamente. Ó Senhor, enfrento a serpente e seu veneno de dúvida. Fortalece o meu coração e o do povo. Que ouvindo a tua palavra, eles encontrem coragem. E o Senhor, em sua infinita bondade, enviou um vento suave que soprou através da cidade, trazendo a presença reconfortante de seu espírito. Enquanto a multidão se agitava, um milagre conspicuamente visível aconteceu. Em um espaço iluminado por uma luz celestial, a imagem de uma mão se estendeu em direção ao povo, convidando-os a se reunirem. Este é o sinal do Senhor. O que mais será necessário para crerdes? Não exclamou, analisando com reverência. Mas no fundo da escuridão, Loque se preparava para um último ataque desesperado. Ele não permitiria que a luz prevalecesse sem lutar. Ó Senhor, que plano é esse que se forma diante de nossos olhos? Não questionava em seu coração, enquanto a batalha espiritual se intensificava. A luz resplandecia mais intensamente sobre o povo, e uma nova revelação estava a caminho, uma transformação divina que revelaria o verdadeiro poder e propósito do Senhor. E assim, conforme a luz e a escuridão colidiam, novos desígnios de Deus começavam a desvelar-se, revelando que o caminho da redenção estava apenas começando. O clamor dos que buscavam a luz tornava-se alta, ecoando entre as nuvens, e Nínive avivava-se num fervor que transcenderia seu entendimento. Mas o que realmente estava reservado para aquele povo que se convertia? Não, com o coração à espera, conseguiu apenas vislumbrar algo grandioso, que atingiria não apenas Nínive, mas as nações. Nação, que planos infinitos Deus tem para ti? E o mistério que se aproximava continuava a se desenrolar, um entrelaçado de fé que aguardava sua hora na história divina. O povo de Nínive começou a se unir, suas vozes ecoando em uníssono, como uma sinfonia de clamor por intervenção divina. A luz que envolvia a cidade parecia inflamar os corações, e os olhos se voltaram para Naum, que, mesmo em meio ao tumulto, permanecia firme, como uma rocha inabalável. Escutai! Naum proclamou, o som de sua voz subindo como um incenso diante do Senhor. O tempo da compaixão está sobre vós. O Senhor, que é longânime e grande em misericórdia, não deseja a vossa condenação, mas sim que todos se voltem para ele e sejam salvos. E a multidão, ouvida na fragilidade de sua história, começou a ecoar suas palavras. Voltamo-nos para ti, ó Senhor! Tua misericórdia é nossa esperança. A intensidade de suas convicções tornava-se palpável, poupando os corações da dúvida semeada por Loque. Mas Loque, encurralado pelo fervor que crescia ao seu redor, buliu com as trevas que habitavam em seu coração. Ele gritou, não é mera palavra que salvará Nínive, mas ação. Vossos pés devem percorrer os caminhos de quem tem autoridade. Erguendo sua espada, ele procurou incitar seus seguidores, mas muitos de seus mais leais já começavam a hesitar. A luz penetraria onde a escuridão não poderia resistir. Não, percebendo a agitação na face dos que reuniu, proferiu uma bênção, suas palavras como o bálsamo em chagas abertas. Permanecereis firmes, sereis como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria. As pessoas, vendo em Naum não apenas um profeta, mas um homem que trazia a verdade e a esperança, sentiram a confiança ressoar em seus corações. Os emissários de Loque, vendo a fraqueza que começava a assolar sua malignidade, tentaram semear a discórdia entre os que ainda permaneciam em dúvida. Não ouçam! O que é este tal de perdão? O que é o arrependimento senão um caminho para a humilhação? Foi então que, em meio ao clamor, uma profunda reverberação surgiu. A mão do Senhor, que até então se mostrará sutil como o vento, agora tornava-se um sussurro poderoso. A cidade sentiu um tremor, tanto físico quanto espiritual, enquanto a palavra do Senhor se manifestava, porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. E vos invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 11, 12. Alguém entre a multidão começou a gritar, e logo todos o seguiram. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Seu amor é além de medida. O clamor subiu aos céus como um incenso perfumado, atraindo a atenção do Altíssimo. Não, ao ouvir as declarações de fé, entendeu que o milagre da transformação estava prestes a eclodir. Ele percebeu o cumprimento da promessa de Deus, ressoando no profundo do caráter do povo. Mas Ló sabia que a sua vitória não reside apenas no poder de sua espada, mas na incerteza que se esconde nas mentes daqueles que vacilam. Ó povo insensato! Ele gritou, com um tom de desespero que ecoava pela praça. Não há um caminho de salvação que não passe antes pela dor. Não, vendo a intensidade da batalha espiritual, ergueu suas mãos, e o céu respondeu em reviravoltas cósmicas. A terra tremeu, e a voz do Senhor falou através do profeta. Eis que eu farei uma nova aliança com o meu povo. Eu escrevi na sua mente e no seu coração as minhas leis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. As palavras soaram como um clarim em meio a uma tempestade, e o coração de Nínive, antes endurecido, começou a se derreter como cera diante do fogo. A luz do Senhor se tornava uma presença abundante, e não entendeu que este era apenas o início. Mas Ló, em furor, com uma tortura interna, murmurou para os seus: Não permitirei que a luz prevaleça sem uma última investida. A batalha não termina aqui. E um novo mistério se revelava na escuridão. Enquanto as promessas de Deus começavam a se enraizar no coração do povo, a sombra do que Ló chamava de autoridade se preparava para um ataque final. Ali, na interseção entre o que é visível e o que é espiritual, não aguardava. O que Nosso Senhor ainda planeja? Que transformação está por vir? Um clima de expectativa pairava no ar, enquanto os desígnios soberanos de Deus começavam a se revelar, preparando o caminho para algo monumental que cruzaria as fronteiras de Nínive e além. Naquela manhã, Nínive estava prestes a vivenciar a culminância de uma batalha espiritual de proporções incomensuráveis. As vozes que clamavam por redenção ainda ecoavam nas ruas, enquanto não, envolto numa aura de determinação, preparava-se para um momento decisivo. O povo que outrora hesitava agora se amontoava ao redor da plataforma, fervoroso por um toque divino que pudesse selar sua transformação. Escutai, bradou não, seus olhos penetrando nas almas da multidão. O Senhor nos convoca a deixar para trás a tristeza e a iniquidade. Ele estava aqui, presente em nossa dor, mas ainda está pronto a nos oferecer um novo começo. Aproximem-se e se permitam ser envoltos em sua luz, para que a sua glória se revele em nossas vidas. A multidão, agora crescente, começou a se unir em um só clamor, cada grito de arrependimento era uma flecha de esperança que se projetava ao céu. Senhor, tem misericórdia de nós! Entoavam como um eco poderoso, reverberando entre as torres da antiga cidade, enquanto nuvens negras ainda ameaçavam no horizonte. Entretanto, Ló, imerso na raiva, não aceitava a perda de sua influência. Ele percebia que a luz da verdade ameaçava consumir as trevas que havia cultivado por tanto tempo. A ideia de deixar-se estabelecer uma nova aliança entre o Senhor e os israelitas o apavorava. Então, ele se virou para seus aliados, empunhando sua espada, lhes falou: esta batalha não será vencida apenas com palavras. Precisamos mostrar ao povo que, sem autoridade, viverão na insegurança. Com a determinação de um homem que sabia exatamente o que arriscar, Ló saiu em busca de um grupo de seus seguidores mais leais. Preparem-se, pois não podemos permitir que eles se unam à luz. Levantem-se contra eles e mostrem quem realmente governa Nínive. Não, sentindo a mudança no ar, prosseguiu com fervor inabalável. Era como se cada palavra que proferia se tornasse um refúgio para os vulneráveis, as barreiras do medo estavam sendo quebradas uma a uma. Lembrai-vos, Nínive. Aqueles que se apegarem ao Senhor jamais serão desapontados. Ele é um abrigo seguro. Enquanto os gritos de não chegavam a novos picos de intensidade, uma terceira presença começou a aflorar no interior da cidade.
A luz que outrora se via como uma ameaça aos súditos de Loki agora se tornava uma chama viva nos corações dos que almejavam a liberdade. Com cada clamor, uma renovada onda de coragem se levantava, as correntes que oprimiam os corações estavam prestes a serem quebradas. Loki, ao ver o sentimento de revolta se espalhando, começou a sentir a pressão. Só um último ato de força poderá reverter isso, murmurou para si mesmo, seus pensamentos se transformando em um plano mais sombrio. Então, ele decidiu fazer o que nunca havia feito, convocar os próprios deuses que anteriormente adorava para trazer à chuva uma chuva letal, que desceria não como uma bênção, mas como castigo. Enquanto ele passava para as sombras, o céu começou a se iluminar com uma luz dourada à medida que o povo se unia em oração. Não, ao perceber que algo mais profundo acontecia, elevou suas mãos e pediu: Ó Senhor, se tu és por nós, quem será contra nós? Manifesta teu poder em meio a nós, pois estamos prontos para ver a tua glória. Assim, uma tempestade se formava nas nuvens, mas não era a tempestade que Loki esperava. As nuvens começaram a se agitar de maneira sobrenatural, e quando a escuridão parecia prestes a triunfar, raios de luz furiosos desceram como relâmpagos, iluminando os rostos dos fiéis que esperavam um milagre. Era uma tempestade de renascimento. As águas começaram a se diluir na cidade, mas se transformaram em um milagre de revigoramento, caindo como chuva suave sobre os que clamavam por salvação. As multidões, então, ergueram suas vozes em adoração, amparados pela força de Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza! Gritaram em uníssono, e a música das suas vozes parecia galvanizar o céu. Os instrumentos de adoração começaram a tocar, ressoando a esperança ao invés do medo. No fundo, uma onda de mudança já começava a inundar Nínive. Mas Loki, em sua última investida, convocou a tempestade esperada e alterou seu rumo, atormentando aqueles que ainda permaneciam nas sombras. Os emissários de terror começaram a se infiltrar nas estruturas mais profundas da cidade, com planos sombrios voltados para silenciar qualquer voz que proclamasse redenção. Não permitirei que essa luz penetre nas casas dos meus devotos. Ele vociferou, determinado a espalhar medo ao invés de fé. Não, sentindo a inquietação, voltou ao seu povo, que se tornava um corpo unido. O Senhor está se movendo. Ele está fazendo algo novo, e em Ele nossa esperança deve se firmar. Com fé em seu propósito, podemos conquistar até as trevas que Loki lança. Uma horrorosa realidade piscava diante de Nínive. A verdadeira batalha estava apenas começando, e a justiça de Deus se erguia como um farol em meio ao nevoeiro da iniquidade. O lado escolhido de cada cidadão se tornaria impactante, o destino da cidade pendia entre a vida e a ruína, e o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar. O que aconteceria em Nínive nos dias que vinham? A vitória do arrependimento seria doce ou amarga, e as alianças promísseis seriam mantidas ou quebradas. Com o clamor da cidade crescendo, um resplendor de esperança se levantava e as perguntas pairavam no ar: qual será o próximo passo de Deus neste confronto decisivo?